Introdução. Enem. Escrever bem é fundamental para se obter uma boa colocação no Enem. Para isso, o candidato precisa estar atento às 5 competências cognitivas empregadas como base para a correção do texto dissertativo elaborado pelos candidatos. São elas: 1. Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. 2. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, respeitando os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. 5. Elaborar proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Na hora de produzir a dissertação, o candidato deve ser capaz de fazer distinção entre a língua falada e a língua escrita. Neste exame, lhe será cobrado o domínio da norma padrão escrita. Mas afinal, o que é norma padrão? Norma padrão é o conjunto de regras de que todo falante de uma língua dispõe, a fim de se comunicar bem com outros falantes. Por isso, é necessário que o falante conheça as regras gramaticais da língua e saiba utilizá-las a serviço dessa boa comunicação. Diferente da língua falada, que apresenta maior flexibilidade, a linguagem padrão é aquela que deve ser aplicada em certas ocasiões: redações, concursos, trabalhos acadêmicos, entrevistas de emprego e em certos ambientes que exijam do falante maior formalidade. Ter domínio da norma padrão é saber utilizar de forma eficiente as regras e mecanismos que regem a língua escrita, a fim de evitar erros de ortografia, incoerências e outros desvios. Outro fator que pesa na hora de escrever é a bagagem de conhecimentos e experiências que o candidato traz consigo, ou seja, o seu conhecimento de mundo. O vestibulando deve estar preparado para aplicar de forma eficaz as informações que ele tem sobre determinados assuntos. Deve se informar sobre o que acontece no mundo, mas é imprescindível que ele desenvolva o hábito da leitura. Seguindo esses passos e conhecendo algumas técnicas de redação, o candidato será capaz de articular e de sustentar as suas opiniões e argumentos na defesa dos seus pontos de vista de maneira ordenada e crítica. Língua, linguagem e fala. Utilizamos a língua para nos comunicarmos com outros seres humanos. Mas o que comunicamos? Para a humanidade, a língua funciona como uma espécie de veículo que carrega com ela nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos e impressões através de um código já estabelecido entre os falantes de uma determinada comunidade. Portanto, a língua é um código social, um sistema de signos que ocorrem dentro de uma determinada comunidade linguística. Todo indivíduo tem contato com a língua e faz uso dela para se comunicar e interagir com outros indivíduos. É a língua em forma de linguagem que possibilita as relações sociais. A língua é um ato coletivo e social, no qual seus usuários fazem uso de regras já pré-estabelecidas que não podem ser modificadas arbitrariamente. Existem basicamente 2 modalidades de língua: língua culta ou língua padrão, língua popular ou coloquial. A língua culta ou língua padrão faz uso de uma norma já pré-estabelecida, a norma padrão. A ela se aplicam as regras gramaticais que asseguram a unidade da língua nacional. A língua culta é aquela que aprendemos na escola através do uso da gramática e é amplamente difundida pelos meios de comunicação. A norma culta é o registro da língua usado como modelo de comunicação, comum aos meios de comunicação e aos ambientes escolares. A norma culta, por razões ideológicas e políticas, se opõe à língua popular. É a modalidade que devemos adotar para podermos nos comunicar com mais eficiência. Exemplo: irei levá-lo ao médico. No exemplo, o pronome pessoal do caso oblíquo, lo, está empregado de acordo com a norma culta da língua.
A língua popular ou coloquial apresenta inúmeras variações. É mais espontânea, criativa e flexível. Revela-se próxima do registro oral, fala, sendo assim mais livre e mais expressiva. Exemplo: irei levar ele ao médico. No exemplo, percebe-se que o pronome pessoal, ele, não foi empregado de acordo com a norma culta da língua. Esse uso é mais comum na linguagem falada. A língua popular também pode se apresentar sob 3 aspectos: regionalismo, falares típicos de determinadas regiões; gíria, expressões ou maneirismos de certos grupos sociais ou profissionais; e calão, linguagem marginal. A linguagem é a capacidade que os seres humanos possuem de se comunicar através de uma língua. É também qualquer conjunto de sinais utilizado nesse ato comunicativo. No dia a dia, geralmente fazemos uso das formas escrita e falada da língua, mas podemos também contar com outros tipos de linguagem. Sinais, gestos, palavras, sons, imagens também podem ser utilizados como recursos da linguagem. Exemplo: as bandeiras de sinalização utilizadas no avião, o código Morse, o braille, a mímica, as pictografias feitas nas paredes das cavernas, etc. Tipos de linguagem. A linguagem pode ser verbal, não verbal, mista. Linguagem verbal é o tipo de linguagem que faz uso das palavras na hora de comunicar algo. Exemplo: linguagem não verbal. É o tipo de linguagem que não faz uso das palavras na hora de comunicar algo. As placas de sinalização, o semáforo, as imagens, os gestos corporais são exemplos de linguagem não verbal. Exemplo: linguagem mista. Ocorrem simultaneamente os 2 tipos de linguagem, verbal e não verbal. Exemplo: na imagem, vemos que tanto a língua verbal quanto a não verbal são importantes para a compreensão do texto. Conceito de erro na língua. Tendo como referência a ideia de que a língua escrita e a língua falada são diferentes e devem ser aplicadas cada uma em ocasiões distintas, é preciso ter em mente que não existe um conceito de erro na língua. O que acontece normalmente são transgressões e desvios da norma padrão, modalidade que exige do falante maior conhecimento da língua e dos mecanismos que a regem. Na língua falada, no que diz respeito a um contexto informal, temos maior liberdade. Por isso, é comum utilizarmos construções como: deixe ele em paz. Tá tudo bem com você? Tu não sabe o que está dizendo. Essas construções são permitidas na coloquialidade entre as pessoas com que se tem intimidade. Contudo, não são toleradas pela norma padrão. Na língua escrita, nos momentos formais e solenes, nos momentos em que é necessário manter uma certa neutralidade na comunicação, devemos empregar a norma padrão. Assim, as frases que foram mencionadas anteriormente teriam as respectivas construções: deixe-o em paz. Está tudo certo com você? Tu não sabes o que estás dizendo. Fala. A fala é um ato de natureza individual, uma manifestação particular de todo aquele que se utiliza da língua. Cada um tem a sua maneira própria de se expressar e é por isso que a fala apresenta inúmeras variações. Ainda que a língua usada pelo falante lhe seja imposta por uma comunidade e esteja presa a regras, na fala, o indivíduo pode experimentar maior liberdade na hora de se comunicar. Basta perceber que nem sempre falamos como escrevemos. O uso de gírias, regionalismos, expressões que refletem o pensamento e o comportamento de certos grupos é algo muito comum à fala.